E aí, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. Faz tanto tempo que eu não apareço por aqui que eu já errei até esse início aqui algumas vezes. Mas seja muito bem-vindo. Para você que não me conhece, meu nome é Karina Cunha, sou brasileira, morei 15 anos na China e hoje moro no Brasil e trabalho com tradução e aulas de mandarim. Aliás, antes da gente começar, eu queria deixar um recado bem curtinho e bem importante. O nosso curso de chinês Mestres do Mandarim, que é o curso mais completo de mandarim no Brasil, está com as vagas abertas e com um mega desconto que vai até essa sexta-feira. Então, se você quiser aproveitar, tá no primeiro link aqui embaixo na descrição. Bom, muitos de vocês me conhecem por aqui e sabem que às vezes eu trago alguns assuntos bem polêmicos aqui para o canal. Então eu já fiz vídeos sobre, por exemplo, interrupção de gravidez. Aqui no YouTube a gente tem que usar códigos, tem muita gente que me condena. Nossa, fala logo a palavra, aqui a gente não pode falar, senão o YouTube corta o alcance. Falamos também sobre doutrinação e alguns assuntos bem sensíveis relacionados à religião na China. E eu sei que vocês gostam muito desse tipo de conteúdo e eu também gosto, porque eu não vejo muitos canais abordando certos tipos de assunto que eu trago aqui com a maior transparência. Mas hoje eu vou falar sobre algo diferente que talvez te choque um pouco. Semana passada eu estava lá na casa da minha mãe, lá em Vitória, e ela tem muitas prateleiras com muitos livros que a gente trouxe da China. Não só livros que a gente comprou para ter em casa, como também livros que a gente estudava na escola. Como eu e minhas irmãs, a gente sempre estudou em escolas chinesas, a gente aprendeu chinês nas escolas junto com os chineses, a gente estudava chinês, matemática, ciência, geografia, história, tudo com eles. E o mais interessante é que isso não é comum de se acontecer. A maioria dos estrangeiros que vão para a China, eles acabam estudando em escolas internacionais, que são caríssimas por sinal, ou eles fazem algum tipo de homeschooling, que é você estudar em casa por conta própria, com material da internet, ou com algum professor, algum tutor, e nós éramos algumas das poucas estrangeiras que estudavam em escolas locais, escolas chinesas. E hoje eu vejo que isso é um grande diferencial. Além da gente ter dominado o mandarim como nativos, nós também tivemos acesso a conteúdo e informação que poucos conhecem, ou poucos têm acesso, como, por exemplo, alguns livros que eu peguei lá na casa da minha mãe, que eu já vou te mostrar o conteúdo, que é, talvez alguns diriam, assustador, diferente. E eu acho que esse tipo de conteúdo que eles passam para as crianças muda uma geração, muda uma nação inteira. Além das aulas mais tradicionais, como chinês, matemática, ciências, geografia, história, educação física, artes, inglês também, que inglês era a segunda língua. As escolas chinesas, elas também têm como objetivo te ensinar a viver, te ensinar a passar pela vida de uma forma mais saudável, de uma forma mais completa, em harmonia com todo mundo, respeitando uns aos outros, conhecendo seus direitos, sabendo o que você pode e não pode fazer. Eu já comentei num vídeo aqui no canal, não lembro qual, afinal temos mais de 200 vídeos, então se você ainda não foi inscrito, se inscreva aqui. Se você já foi inscrito ou acha que é inscrito, dá uma olhada para ver se você continua inscrito, porque muita gente comentou comigo que o YouTube simplesmente tirou a inscrição da pessoa, tá? Mas voltando, em algum desses vídeos eu comentei que lá na China, depois das aulas, isso se aplica para escolas chinesas, escolas locais, não escolas internacionais que muitos estrangeiros frequentam. Então, nessas escolas chinesas, a gente estudava de 8 da manhã às 5, 5 e meia da tarde. E no final de tudo, sempre ficava uma turminha dentro da sala de aula. Isso acontecia em todas as salas, todas as turmas, desde sempre praticamente. Fica essa turminha na sala para fazer a faxina diária. Então, a maioria vai embora e fica um grupinho de 5, 6, 7, às vezes mais, às vezes menos, para limpar todo o chão, para limpar o quadro, para limpar a mesa da professora. E esse processo durava talvez uns 20 minutos a 40 minutos e depois a gente voltava para casa. Ninguém reclamava, todo mundo sabia que isso fazia parte. Inclusive, nós tínhamos aulas que nos ensinavam a fazer tarefas domésticas, como varrer o chão, passar pano, limpar os móveis, arrumar a cama, dobrar lençol. Eu lembro que um dia a professora falou assim: gente, quem puder traz um lençol aí para nossa aula de amanhã. E algumas pessoas levaram e a professora estava lá na frente mostrando qual era a forma correta, a melhor forma de você dobrar um lençol, enfatizando a importância de você arrumar a sua cama todos os dias. Então aí tá aí disciplina desde sempre. Além disso, a professora também nos ensinava coisas básicas como dobrar a sua roupa,
lavar a sua roupa. Eu não entendo por quê. Não sei se naquela época, mais ou menos 20 anos atrás, não se usava tanta máquina de lavar, mas a professora nos ensinava a lavar roupas à mão, ensinava a dobrar as roupas. E não é só dobrar assim na metade, pá, e pronto. Não, tinha todo um passo a passo para ela ficar centralizada, para a gola da roupa aparecer e ficar centralizadinha, quadradinha, bonitinha. E eu lembro também que a gente tinha aula sobre como fazer alguns pratos bem básicos, assim, uma sopinha de arroz, um arroz cozido, outras sopinhas de batata com alguns legumes. E eu lembro que eu voltava para casa toda empolgada, eu tinha 9 anos na época, e tentava fazer essas coisinhas básicas. Não deu muito certo, eu sou péssima na cozinha até hoje, mas eu acho muito interessante que eles levavam esse tipo de conteúdo, de conhecimento para alunos desde tão cedo. Eu lembro também que de vez em quando acontecia a Semana da Saúde, e nessa Semana da Saúde, todos os professores, sempre que dava, em alguns intervalos, em alguns momentos específicos também, eles sentavam todo mundo e começavam a explicar algumas coisas básicas sobre saúde. Eu lembro que com 10 anos de idade, eu aprendi a contar batimentos cardíacos através do pulso. Então a gente ficava lá contando, a professora dava um tempo e depois ela ia perguntando quanto tá o seu batimento, quanto tá o seu batimento. E nos ensinavam também alguns conhecimentos básicos de primeiros socorros. Eu não lembro de nada, eu só lembro de estar lá contando batimento. Às vezes você pode pensar assim, não serve pra nada isso aí. Mas às vezes são coisas que você vai precisar usar na sua vida que aqui no Brasil, por exemplo, não se ensina numa escola. Eu lembro também da gente ter aula sobre divisão de herança, leis de casamento e divórcio. Eu achava aquilo interessantíssimo, porque a gente realmente aprendia bastante. Os professores ensinavam pra gente não só como algo que eles precisam saber para fazer uma prova. Eles ensinavam e os alunos tinham interesse realmente de entender aquilo e saber como funciona. E uma das matérias que eu gostava muito era de direito do consumidor. E tudo isso que eu tô mencionando aqui, a gente aprendia na escola com 9, 10, 11, 12 anos. Então essas são coisas que às vezes aqui no Brasil você se forma no ensino médio e você nem sabe, você não conhece, você não sabe como as coisas ao seu redor funcionam. E lá na China, além de te ensinar conteúdo que você vai precisar usar para passar numa prova, entrar numa boa universidade, eles te ensinam conteúdos que, por exemplo, estão nesses livros. Eu estava lá na casa da minha mãe vasculhando, eu achei incrível o conteúdo que eles passam. Esse, por exemplo, é da 4ª série, primeiro semestre da 4ª série. Nessa época, uma criança tem mais ou menos seus 9 anos de idade. Esse, por exemplo, é um livro da matéria Moralidade e Sociedade. Primeira lição, Zhen Ai Shen Min, amar a vida. Como você deveria dar valor à sua vida. Inclusive, tem uma pergunta interessante. Quem deu o dom da vida? Eu fiquei até curiosa para saber a resposta dessa pergunta num livro como esse. 我们的生命, a nossa vida. E aqui tem uma foto que supostamente mostra como foi o dia do seu nascimento, como toda a sua família ficou muito feliz quando você nasceu. E eles enfatizam muito que você só tem uma oportunidade para viver. No momento que você perde a vida, você perde tudo. E segundo o livro aqui, eles deixam claro que não existe reencarnação. No momento que você for, você deixa de existir. Então você deve realmente amar, cuidar e valorizar a sua vida. Tem lições também sobre como proteger, como cuidar do seu corpo, da sua saúde. Um menino aqui que antes das refeições não quer lavar as mãos. E outro menino aqui que na hora de dormir está assistindo TV. Então os professores eles discutiam cada uma dessas questões com os alunos. Eles falavam também sobre a importância de se exercitar. Como um garoto aqui, ele está cansado de correr, então ele foi assistir TV. E o interessante é esse ditado aqui, ó, essa frase que colocaram. Se você quer ficar forte, corra. Se você quer ficar bonita, corra. Se você quer ficar inteligente, corra. E aí aqui embaixo está escrito que foi uma frase de um famoso filósofo da antiga Grécia. Não sei se isso procede. A próxima unidade já é sobre viver com segurança. O que não fazer, por exemplo, deixar uma panela de pressão no fogo enquanto você se distrai com alguma outra atividade. Não enfiar nada na tomada enquanto você estiver segurando alguma coisa molhada. A importância de ter um seguro contra acidentes. E mesmo com esse seguro de vida, o seguro de saúde, é importante tomar certos cuidados.
O que fazer em situações perigosas, como por exemplo, o que fazer quando estiver pegando fogo, como usar um extintor, o que fazer se alguém desmaiar, e essa unidade interessantíssima sobre como gastar dinheiro corretamente. A importância de fazer anotações e anotar para onde o dinheiro está indo. Como gastar o dinheiro corretamente? Ah, será que eu deveria comprar um aviãozinho de brinquedo? Será que eu pago um cursinho de inglês? E a minha geladeira estragou e eu tô desperdiçando muita comida tá estragando. Aí começa uma discussão sobre qual seria a melhor forma de investir o dinheiro nessas situações. Como calcular a melhor forma de gastar o seu dinheiro. Inclusive tem até essa tabela aqui para te ajudar no controle de orçamento. Ah, qual é o produto? Qual a variação do valor? E quais são alguns motivos pelo qual esse produto varia tanto de valor? Então a criança com seus 9 anos de idade já está aprendendo a fazer esse tipo de análise. E aqui também tem uma lição de como alegrar os seus avós. Como você deve respeitar e ouvir atentamente as histórias que a sua avó te conta, como você deve ajudar a sua avó a procurar objetos que ela não estiver encontrando. Então são coisas bem práticas. Algumas situações mostrando como seus avós gostam e se importam com você e como você não deve ser mal educado e responder os seus avós. Esses livretinhos, por exemplo, são sobre saúde. Então, nós tínhamos aula sobre saúde. O interessante é que eles custaram R$1,30. Na época, podemos dizer que era coisa de 30 centavos de real. Um livro que a gente usava na sala de aula e nele a gente aprendia como cuidar da saúde. Por exemplo, a primeira lição é sobre o nosso pulmão, como cuidar bem do nosso pulmão. Próxima lição, não cuspir em qualquer lugar, porque muitos sabem que antigamente na China eles viam isso como uma coisa importante, de você ter que se livrar daquilo que te faz mal, se tem um catarro, se tem algo preso aqui, você tem que botar para fora a todo custo. Então eles falam sobre a importância de ser higiênico nesse momento e não cuspir em qualquer lugar. Proteção, proteger a sua garganta, como proteger a garganta, o que fazer, o que não fazer, por exemplo, não comer coisas muito apimentadas, não tomar coisas muito geladas, como proteger a vista, cuidados para você não ficar com nada preso aqui na sua garganta, às vezes uma comida, às vezes um brinquedo. Nesse outro, por exemplo, ele fala da importância de você ter certos cuidados na hora de você cuidar e criar animaizinhos. Alguns cuidados que você tem que ter na hora de fazer exercícios, aprender a viver de forma independente. E essa lição que eu achei super interessante sobre como cuidar dos seus cabelos e dos seus fios, como lavar, como hidratar, como fortalecer e por aí vai. Então você vê que a China não está só preocupada nos alunos conseguirem passar em provas, entrar em universidades, se formar e se tornarem ótimos profissionais. Ela também está preocupada com o dia a dia, com a saúde mental, pelo menos segundo esses livros que a gente acabou de ver aqui. Se você gostou do que você viu, eu peço que você dê um like nesse vídeo, que me ajuda demais. Geralmente eu mostro um lado diferente, inclusive tem um vídeo que eu mostro como as crianças são doutrinadas e o que é usado para isso nas escolas. E nesse vídeo eu mostrei um lado completamente diferente, o que as crianças chinesas aprendem nas escolas, que elas não aprendem nas escolas brasileiras, pelo menos não nas que eu frequentei. E isso é importantíssimo para o fortalecimento e crescimento de uma nação como um todo. Todos, por exemplo, olhando para os professores com respeito, olhando para os mais velhos com respeito, aprendendo, nem que seja ali através do livro, como respeitar os mais velhos, como se portar em certas situações, como cuidar da sua higiene. Por um lado, é engraçado, porque muitos vão dizer que os brasileiros são muito mais higiênicos do que os chineses, e isso é verdade. E eu acho que um dos motivos pelo qual eles acabam ensinando muito, acabam passando para o aluno muito desse conteúdo nas escolas, é porque muitas vezes o aluno não mora com os pais, mora com os avós ou mora na própria escola. Então ele tem que aprender de alguma forma. Às vezes eles dão uma exagerada, como naquele vídeo que eu falei sobre o professor que entrava no banheiro das meninas para ajudar elas a tomar banho. Sim, soa muito estranho para todos nós. Eu vou deixar linkado aqui em cima para você entender do que eu tô falando. E eu gostaria de saber de você. Você acha que esse tipo de conteúdo deveria ser ensinado em escolas brasileiras ou você acha que não faz tanta diferença? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. 再见!